A maioria dos estudantes do ciclo básico estuda muito, mas quando chega no ciclo clínico, já esqueceu quase tudo o que estudou. Eu sou Túlio Pinheiro, sou estudante de medicina da UFRN e hoje eu quero falar para você como você pode contornar esse problema de estudar muito e fixar muito pouco. Gente, vamos imaginar o contexto. Assim que nós passamos no vestibular, no Enem, nós nos deparamos com um estudo totalmente diferente. Porque na época do Enem, do vestibular, nós tínhamos meta de questão para fazer por dia, vimos aquela aula, fazíamos tantas questões por dia, tinha muita questão para se fazer. Porém, quando entramos na faculdade, principalmente no ciclo básico, não tem questão. A maioria do estudo é feito por assistir aula, fazer resumo, ler resumo, e isso é a pior maneira de você aprender um conteúdo, principalmente na área da medicina. Não fixa, você não cria conexão com aquilo. Você vai estudar o ciclo de Krebs 1000 vezes e não vai ver sentido naquilo. Então, para mim, nesse meio desse contexto de você sair de uma forma de estudo por questão para ir para a forma de estudo da faculdade, você encontra diversos obstáculos, principalmente esse de não saber o que fazer para contornar a situação. Então, a melhor forma de você estudar diante desse contexto, você tem que passar por 3 pilares. Primeiro, você deve correlacionar o seu estudo com a prática clínica ou com sua vida no dia a dia. Então, sempre que você estiver estudando lá a fisiologia, aquela fisiologia do início do curso, de como funciona o sistema respiratório, como funciona o sistema cardiovascular, tente correlacionar isso com situações do dia a dia, que você pode ver. Por exemplo, sente falta de ar quando está gripado, você está estudando lá a dinâmica ventilatória, como o pulmão faz a hematose, como funciona o corpo. Então, diante disso, você correlaciona. Por que eu sinto falta de ar quando eu estou gripado, eu estou resfriado, eu sinto essa dificuldade de respirar, esse cansaço? Aí você começa a entender, tipo, o ciclo pulmonar, como ele funciona. O oxigênio entra, vai para o alvéolo, troca de ar. E o que é que acontece durante uma pneumonia? Faz uma criação de catarro naquele alvéolo que impede, dificulta essa troca de ar. Aí você começa a raciocinar e a correlacionar o seu estudo, o que você está vendo da dinâmica respiratória, com a situação do dia a dia. Você está gripado, você está com a pneumonia e você sente dificuldade para respirar. Aí você entrelaçando esses conhecimentos e tentando fixar, você vai aprender 1000 vezes mais do que você só assistir a aula e saber que a dinâmica respiratória ocorre porque o oxigênio entra e troca de ar. Você relaciona ele com o problema, o ciclo com o problema, e assim você cria conexões neuronais, ativa os neurônios que fazem com que a fixação ocorra de uma maneira 1000 vezes mais eficaz. Então, sempre que você vê um conteúdo, você tente relacionar a aplicação dele na prática, no dia a dia, em coisas que você possa correlacionar. Como esse exemplo da pneumonia que eu acabei de dar, ou um exemplo cardiovascular. Você tem diversas formas, diversos exemplos no corpo humano, na fisiologia, que você pode relacionar com o seu dia a dia. Já outra estratégia que eu usei na minha preparação foi justamente entender a lógica por trás dos mecanismos, em vez de só decorar os mecanismos. Se você tentar decorar, você não vai conseguir decorar tudo. Você vai começar a misturar as decorações, as decorebas. Fora que se você vê uma situação um pouco diferente da que você decorou, você não vai saber sair do lugar. Agora, se você entender a lógica por trás do estudo, do mecanismo do corpo, aí sim. Aí você vai conseguir estudar, vai conseguir fixar e vai conseguir aplicar o conteúdo que você estudou, a informação que você tem no dia a dia e na prática. Mas como fazer isso? Eu vou pegar um exemplo aqui agora da cardiologia. Imagine que a fórmula da PA, não imagine, né? Ela realmente é isso. A fórmula da pressão arterial é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Em vez de você só decorar que a fórmula é débito cardíaco vezes resistência vascular periférica, você tem que entender a lógica. Por que a pressão arterial vai ser o débito cardíaco vezes a resistência? Imagine que você tem um tubo e você tem água jorrando. A água seria o débito cardíaco, que seria o sangue. Nisso, quanto menor o tubo está, isso seria a resistência do vaso, quanto menor ele está, mais dificuldade a água vai ter para passar e maior será a pressão dentro desse tubo. Então, e mesmo assim, se ele for maior, mas você tem mais água jogando, maior também vai ser a pressão dentro desse tubo. Então, você entendeu a lógica do mecanismo da pressão arterial. Em vez de decorar só que pressão arterial é débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. Você entendendo esse mecanismo, você vai conseguir no dia a dia aplicar. Por que minha pressão arterial diminui quando ocorre uma vasodilatação sistêmica do corpo? Aí você entende. Porque o tubo aumentou de tamanho para a mesma quantidade de água jorrando. Ou seja, a pressão no interior daquele vaso, daquele tubo, vai cair. Aí sim, você entendeu a lógica por trás.
E nisso você vai fazer com todos os conteúdos que você estudar. Ou pelo menos os importantes, aqueles que você realmente necessita saber. Porque assim você não vai só decorar uma fórmula. Você vai entender o mecanismo que tem por trás daquela fórmula. E aí sim, aí você vai estar entendendo a medicina. Aí quando você chegar no ciclo clínico, você estará 1000 vezes mais preparado do que qualquer outro aluno que não tenha feito isso. Você enraizou o conhecimento dentro de si. Já a terceira estratégia é a revisão. Você sempre voltar no conteúdo. Mas eu não digo aquela revisão que é inviável, que ninguém consegue fazer, não. Aquela que você, todo dia você vai ter que revisar um conteúdo e quando você estiver no terceiro mês de aula, a quantidade de conteúdo que você vai ter para revisar em um dia, você não vai conseguir. Eu digo a revisão que é por demanda. Você vai, ao longo do curso, você vai vendo que tem temas que são mais cobrados, que são mais vistos, mais necessários do que outros temas. E vai ser nesses temas que são mais necessários que você vai focar sua atenção, focar sua revisão. Porque assim você vai fazer uma revisão por demanda e não uma revisão global que você não vai a lugar nenhum. Você direciona seu aprendizado, seu estudo para os tópicos que são realmente importantes. Por exemplo, cardiologia é extremamente importante. No ciclo clínico você vai precisar da cardiologia. E sempre que você vê um tópico da cardiologia, você volta lá, dá uma olhada, sem preguiça, sem preguiça. Você dá uma olhada, revisa aquele assunto. Aí você vai se internalizando aos pouquinhos, porque o conhecimento da medicina, ele não é uma linha reta. Ele é eu diria que ela é uma espiral, como um professor meu diz. Porque uma hora a gente tá sabendo, mas aí a gente desce um pouquinho, aí depois sobe um pouquinho, e você vai fixando dessa forma. Então, se você fizer o estudo correlacionando com o dia a dia, o estudo pela lógica, entendendo como é que funciona, e as revisões, eu tenho certeza que você vai fixar o conteúdo e vai levar a melhor carga para o ciclo clínico que você pode levar do ciclo básico. E se você juntar isso com a dica de focar no que realmente importa, porque infelizmente existem conteúdos que não importam ou são menos relevantes a depender da sua área, como histologia, embriologia. Você vai conseguir levar o melhor proveito do seu ciclo básico para o seu ciclo clínico. Então, se você gostou do conteúdo e esse conteúdo fez sentido para você, eu lhe convido a se inscrever no canal e a dar uma olhada no meu Instagram. Lá eu trago um pouco de raciocínio clínico para você ver no dia a dia e na prática como funciona o raciocínio clínico dentro da medicina. Então, valeu, tamo junto, fui!